Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu estou tão consciente das percepções da humanidade. Eu estou muito consciente de que aqueles que poderiam perceber uma mensagem como essa poderiam dizer: isso é inatingível, inalcançável para aqueles que têm lógica e consciência, que trabalha apenas em 4 dimensões. Porque nós começamos a falar sobre as mães estelares. No entanto, mães estelares, a palavra, o conceito, assumirá alguns sentimentos muito diferentes e significados também nos próximos anos. Se tornará uma palavra, eventualmente, que muitos usarão. Porque, conforme a nova Lemúria começa a formatar-se, a lembrança está começando a ocorrer. Lembrança carrega com ela uma cognização, um cognizar da verdade, isto é, coisas lembradas e que você realmente experimentou, experienciou ou acreditou. Você não precisou ser convencido. Algumas coisas são assim. Há uma lembrança assim. Eu me lembro de que estava lá, eu fiz isso, eu sou aquilo. Eu pertenço àquilo, é aquela minha linhagem. E outros tipos de lembranças vêm com ela, junto com ela vem uma dúvida, e alguém precisa entrar e dizer sim, é assim que funciona, o que quer que seja, e então aquilo se torna um ensinamento. E nós não estamos falando sobre isso. Nós não estamos falando sobre convencer qualquer um a entrar em uma experiência estranha e irreal chamada conhecer uma mãe estelar. Estamos falando sobre uma lembrança profunda, que é muito mais profunda do que qualquer um de vocês atualmente tem. Vocês percebam, o próximo passo é verdadeiramente começar a se lembrar. E uma lembrança que vai além de qualquer coisa, que poderia ser a sinapse, ou um pensamento, ou simples memórias. Porque esta lembrança é você com a mãe estelar, que você nunca se esquecerá. Você não esquece estas coisas, meus queridos. Se você é alguém que experimentou isto, que nós chamamos de uma mãe estelar, é você. E o que eu quero dizer com é você, eu quero dizer que cada simples célula do seu corpo ressoa e vibra, não apenas com lembrança, mas com... Porque isto é algo que começa a se apresentar. Quantos de vocês se lembram da sua mãe? Especialmente se ela já partiu, quando você era jovem. Quantos de vocês se lembram dela olhando para você, sorrindo, te abraçando, talvez cantando canções? E então, quando você era um pouco mais velho, te chamando de lado e te ensinando um pouquinho. E eu direi, a resposta é, não muitos. A ideia da mãe, é claro, mesmo quando você é um adulto, é algo que é belo e adorável. Mas a lembrança literal é fugaz. E você sabe disso. Mesmo os seres humanos na sala, vocês sabem disso. É difícil. Porque memórias da infância, mesmo aquelas que são profundas, eventualmente são encobertas pelas memórias de você e viver a sua vida e você se tornando você. Mas não com uma mãe estelar. Em primeiro lugar, você encara um ser multidimensional. 5 daqueles que apresentarão nesses 2 dias, nós dissemos a vocês, descendentes diretos de uma mãe estelar. E a lembrança que eles estão começando a ter é
São procedimentos, processos, consciências, ciência. Mas eles já começaram a contar a vocês o que também está ocorrendo? Algumas das atribuições que eu dei para a primeira semente estelar nomeada, que é Iai. Eu disse a ele para começar a se lembrar da cantiga de Ninar que a mãe dele cantou para ele. Pessoal. E não foi muito tempo depois que ele conseguiu fazê-lo. Mas também veio com outras coisas, às vezes confusão, às vezes profundidade, porque então você começa novamente a sair da sua realidade e começa a processar, se você puder, como era sentar-se diante da sua mãe, que é um ser multidimensional de um outro sistema estelar. Agora, o que isso significa? Em primeiro lugar, o amor da mãe, talvez o maior amor de todos na Terra. Talvez nada realmente supere isto. E, no entanto, este sim. Porque uma mãe estelar é uma que compreende e reconhece que ela e aqueles que estão com ela deram à luz um planeta, uma nova consciência, uma mudança no DNA, que para vir e fazer tal coisa precisaria haver sacrifício. Elas nunca voltariam para casa. Não que elas não pudessem, mas elas não o fariam. E eu já discuti isto antes. E eu direi a vocês novamente, porque elas não voltariam para casa. E eu espero que isso ressoe como verdade sobre o quanto amor ou compaixão é possível além de qualquer coisa que vocês tenham experimentado. Mãe, deixa-me perguntar algo a você. Você tem filhos, você está ouvindo crescer, e alguém chega e diz: eu gostaria de levar você para um outro lugar, fora desse planeta. E é um lugar belíssimo, e você adorará aquele lugar, você viverá muito tempo lá. E você olhará para ele e você dirá: você está louco? Eu tenho filhos aqui. Eu quero observá-los crescer. Eu pertenço com as minhas crianças. Eu preciso estar com elas. Não me tente com essas outras coisas. E é isso que uma mãe faria. Vocês sabem disso. Você sabe disso, mãe. Porque você está conectada com seus filhos. Eu acabei de dar para vocês aquelas mães estelares. Tenha você as conhecido ou não, todos vocês têm o DNA delas. Isso significa que vocês têm a linhagem delas. E há alguns de vocês que têm a voz delas em sua mente. E vocês estão começando a se lembrar. E aquela mãe estelar não vai para casa, porque havia um potencial disto que está acontecendo hoje. Uma nova Lemúria, uma mudança, uma sociedade da humanidade, uma civilização que não se destruiu como foi previsto, que não desceu por um caminho como estava previsto e predito, mas ao invés disso está começando a se limpar. É difícil. E elas precisavam ficar para ver isto. Elas estabeleceram sistemas para vocês que somente agora estão começando a abrir e serão revelados amanhã. Sistemas que acelerariam aquilo que elas estabeleceram. Elas são mães e pelo que elas ficaram, como elas poderiam deixar vocês? Se há tal coisa como orgulho aceitável da consciência, elas têm isto agora. Vocês não podem sentir devido ao que vocês estão fazendo, devido ao que vem a seguir. Alguns que ouvirão isso dirão: o que você quer dizer o que vem a seguir? Dê uma olhada ao redor no mundo. O que você acha que está acontecendo? E eles não têm ouvido. O que está acontecendo agora, neste momento, neste planeta, são os giros da consciência mais baixa encontrando com a consciência elevada. É um reboot.
É um tempo que é confuso, porque vocês não sabem o que vocês não sabem e vocês não podem olhar para cima, para o nível mais elevado neste momento. Então vocês não podem ver o que está à frente, especialmente se for um pensamento mais elevado que vocês nunca viram. Eu direi, novamente e outra vez, vocês não podem ensinar a um cego, uma pessoa sem visão, como é a cor. Você mal pode ensiná-los o que é a visão, se ele nunca viu nada. Como você poderia descrever isso? Muito menos milhões de matizes de cores. É para aí que vocês estão indo, lentamente, para áreas sobre as quais vocês não sabem ainda. Mas tantos olham para isso e dizem, bem, parece que estamos descendo a ladeira. Isso apenas porque isso é tudo que vocês sempre fizeram. E vocês não reconhecem mesmo a tendência da maturidade. Ou se remover das disfunções no qual vocês têm chafurdado em consciência por elas. E isso começa a mudar. E as velhas almas, aquelas que ouviriam a isso e compreenderiam e balançariam suas cabeças e viriam para um encontro como esse, estão dizendo, sim, nós sentimos isso. É pequeno, mas nós sentimos, está vindo. E eu direi o que mais está vindo, é lembrar-se. Aquela mãe estelar. Ah, aquela voz, nós já dissemos isso antes, aquela voz. Há muitas pinturas de ETs, eles são muito bonitinhos. Tantos planetas, tanta vida. E vocês rirão algum dia quando vocês os encontrarem, porque a maioria deles se parece com vocês. Eles não têm 4 braços e 3 olhos. E todas as coisas que vocês querem pensar que aconteceram. Porque aqueles que vocês encontrarão são aqueles que têm uma consciência elevada, vindo do mesmo Criador, feito à imagem dele. É a imagem que vocês verão. E eles parecem muito como vocês, com uma consciência elevada. Vocês dirão um dia, nós pintamos todas aquelas cenas, todas aquelas imagens, nós pensamos que eram ETs, sem compreender que vocês eram ETs para eles. Vocês são iguais a eles. No entanto, as diferenças sutis, que seriam evolucionárias, as diferenças sutis devido ao que poderia ser uma alta consciência, ou até mesmo, simplesmente, devido à forma como se desenvolveu por motivos que precisavam para que planetas pudessem criar diferentes vozes, diferentes humanos com aparências diferentes, como vocês sabem. A mãe estelar é bem grande, bem alta. Uma pele que é muito incomum, a sua aparência, você não pode ver através dela, mas é como se você pensasse que pode, devido ao material. Uma voz criada por um conjunto de cordas vocais, que tinham 2 áreas, onde elas podiam contar 2 tons ao mesmo tempo, ou falar 2 tons ao mesmo tempo. Então é uma voz que é única nesta galáxia, e você nunca se esquecerá, porque aquela é a voz que cantou e fez alguns de vocês adormecer. Ah, sim. Porque alguns de vocês ouvirão aquela voz. Em visões, em seu sonho. É algo apropriado porque elas ainda estão aqui. Em qualquer forma que seja, elas ainda estão aqui. E elas querem que vocês ouçam. Você não quereria que seus filhos ouvissem sua voz de alguma forma, mesmo depois de aparentemente você já ter partido? Você não pediria por aquilo? Se você puder ter qualquer coisa, mãe, você não desejaria aquilo para o seu filho, sua filha, e em seu sono? Eles poderiam ouvir sua voz, cantando para eles, quando eles fossem pequenos. Bem, isso não é uma falácia, porque alguns de vocês começarão a ouvir isso. Esta é a era da lembrança da Mãe Estelar. Mais do que apenas uma palavra esotérica bonitinha, daquelas pessoas metafísicas que alguns sentem foram para o fundo do poço. E se isso fosse mais real do que você pensa? O tempo mostrará a vocês. Haverá um tempo quando vocês novamente se encontrarão com um Pleiadiano. E não será uma mãe estelar. Será o conjunto atual.
que virá para saudar vocês. Aqueles que diz, dê uma olhada, você reconhece alguma coisa? Eles dirão, ei, olhe. E dirão, nós temos 23 conjuntos de cromossomos, assim como vocês. Será que isso significa alguma coisa para você? E aquilo ocorrerá em um tempo, quando for correto para a humanidade, com uma consciência mais elevada. Uma humanidade que não transformará em arma cada descoberta da física. Imagine isto. Você acha que isso alguma vez acontecerá? E a resposta é, ah, sim. Veja, aconteceu no planeta deles também. E nós já dissemos a vocês, eles até mesmo experimentaram um genocídio completo, eles com eles mesmos. Vocês acham que vocês tiveram uma história difícil nesse planeta, daquilo que vocês fizeram consigo mesmos? A deles foi pior. E no entanto, eles conseguiram se retirar daquilo, assim como vocês fizeram. Eles se transformaram. É isso que o amor faz. É isso que uma consciência elevada é. Ela começa a curar a si mesma. Você não precisa ter anjos descendo para treinar vocês. Quando vocês são parte anjos. Se você entendeu o que eu quero dizer. Você simplesmente começa a descascar sua pele de velha energia, uma metáfora. E debaixo dela está uma lembrança de feito à imagem do Criador. Isso é quem você é. Magnífico. Belo. E alguns de vocês começaram a ouvir a mãe. Não há nada como aquilo. Você nunca se esquecerá. Está lá permanentemente para aqueles que quiserem. Você poderia até mesmo pedir por isso. Porque está lá para qualquer um, especialmente aqueles que estão cognizando isso e dizendo, é isso que eu tenho esperado. Agora eu sei qual é aquele som, agora eu sei o que aquilo por trás do véu é, aquilo que sempre esteve me buscando. Agora eu atravessarei as brumas e saudarei aquilo que é parte de mim, a minha linhagem, minha mãe estelar. É disso que se trata essa mensagem em particular. É isso que está acontecendo no planeta, em um menor grau, mas graduando-se para um nível mais elevado e um nível muito mais profundo também com o tempo. A metafísica ela mesma mudará daquilo que ela tem sido por centenas de anos para aquilo que ela está se tornando, devido às lembranças de velhas almas, como aquelas que sentam-se à minha frente agora, ou aquelas que ouvem a uma mensagem como esta. Meu parceiro nunca pensou que eu alguma vez daria uma mensagem como esta. Ele esperava secretamente que eu nunca falaria sobre ETs. Mas nós não estamos falando sobre ETs, meus queridos. Estamos falando sobre a família. E isso é muito diferente. Muito diferente. Absorva essas coisas, leve para dentro, em qualquer grau que você queira. Mas não jogue essas coisas fora, só porque elas parecem estranhas. Elas ressoam para você de alguma forma. Poderia ser possível isso. Estas coisas serem como elas realmente são. Eu sou Cryon e eu amo a humanidade. E assim é.